Olá, empreendedor, eu sou o professor Lauton Benatti e ajudo você a montar sua startup partindo do zero e conseguir sua primeira venda em até 60 dias com o método Startup 60. Seja sempre bem-vindo e hoje a gente segue a nossa série de modelos de negócio para que você possa aplicar na sua startup, e o modelo que nós vamos conversar hoje é o modelo SaaS. Escreve assim, ó, S-A-A-S, SaaS. E a gente vai trabalhar com ele para que a gente possa desenvolver dentro dessa série de modelos de negócio, para você ter o máximo possível de conhecimento e poder direcionar muito bem a sua startup conforme o objetivo e a temática que você inclua dentro dos serviços oferecidos do seu projeto. Para que a gente possa entender, né? Então, entender como é que você consegue ganhar dinheiro com a sua startup, como é que você pode ser monetizado, né? De que forma que você pode atuar em termos técnicos e operacionais. Isso é o que define qual que vai ser o modelo de negócio a ser aplicado junto à sua startup. E dentro dessas questões, o que a gente tem que entender é que existem diversos modelos de negócio, ou seja, quando a gente fala modelos de negócio, eu estou falando tanto da operação, como também, né, da forma como você ganha dinheiro. Então, entender os principais modelos de negócio e como é que você pode aplicar dentro da sua startup é um avanço importante, e é esse o nosso papel para que você consiga ter o máximo possível de conhecimento, especialmente dessa série especial Modelos de Negócios para Startups. Eu já aproveito e peço para que você se inscreva no nosso canal, curta o nosso conteúdo já, compartilhe com os outros empreendedores que você mantém contato, e dessa forma a gente consegue ter o máximo possível de alcance desse conteúdo bacana que é direcionado principalmente para você, empreendedor que quer desenvolver sua startup. Então, direto ao assunto, quando a gente fala sobre o SaaS, né, então SaaS, a ideia é uma sigla, né? Ela representa Software as a Service. Então é como se fosse um software como serviço. É a ideia de uma aplicação, de uma funcionalidade em que você utiliza o software como prestador de serviços. Eu sei que você que está me escutando pode estar falando assim, puxa vida, professor Lauton, não entendi o que significa. Já te digo, eu tenho certeza que você já utilizou um SaaS, um Software as a Service, na sua vida. Você quer ver? Vamos dar alguns exemplos? Você já usou um servidor de e-mails? Por exemplo, um e-mail que você conecta já? Provavelmente sim, né? Então, esse pode ser um software as a service, pode ser um SaaS. Sabe quando a gente tem aquela reunião via Zoom, via Google Meet, né? Que você tem aquela reunião virtual, né? Ou seja, o Zoom é um SaaS, é um software as a service. A grande questão é que muitos dos serviços, né? Dos softwares que a gente utiliza, eles são softwares as a service porque a funcionalidade é a principal base. A prestação de serviços da sua startup pode se dar através da prestação de serviços por este software. Então imagina o seguinte, dentro da empresa a gente tem diversos sistemas. Você tem lá um software para controlar estoque, outro software para controlar fluxo de caixa, um software para emissão de nota fiscal, um software para agendamento de consultas, um software, enfim, para controlar o estoque. Ou seja, todas essas questões todas, né? Isso acaba sendo bastante complexo e eles às vezes não têm integração. Então imagina que interessante se você tiver um software, né, que preste diversos serviços, não precisa ser todos da empresa, é importante deixar claro, mas que preste diversos serviços e o conjunto desses serviços seja oferecido para o seu cliente e o seu cliente ele consiga atender as necessidades que ele tem, né, as coisas que ele precisa fazer através desse software. Então a ideia é que a empresa, né, pessoas físicas ou jurídicas, elas contratem o seu software, né, como se fosse um prestador de serviços. E essa ideia do software como um serviço é justamente uma das principais bases, um dos principais modelos de negócio que as startups utilizam. Só para que vocês tenham uma ideia, levantamento da B Startups de 2022, mais de 40% das startups eram startups baseadas no modelo de negócio de SaaS. Ou seja, mais de 40% das startups trabalham como SaaS, Software as a Service.
Por que isso? Porque tem algumas vantagens, alguns benefícios nessa questão. Lógico, nem tudo são flores, não estou dizendo que é fácil aqui. Meu papel não é mentir para vocês e falar que é fácil, não é isso. Mas direcionar os melhores caminhos e o que você pode fazer dependendo do tipo de modelo de negócio, do tipo de atuação que você tem dentro da sua startup que você quer montar, certo? Então, considerando que você tem um conjunto grande de empresas que podem trabalhar como SaaS, vale a pena a gente se aprofundar, ok? Bom, quando a gente fala de SaaS, o que é esse software, né? Como é que é esse software? Porque se deve se perguntar, né? Questão da tangibilização desse software, como é que funciona isso? Para que a gente possa entender, a gente pode ter, né, dentro da sua startup, você pode ter um site, né, dentro dessa questão, você pode ter um aplicativo que pode fazer o download nas lojas dos aplicativos de celulares, e tanto faz um software, pode ser um sistema, pode ser uma página de internet, pode ser um aplicativo. Essa é o que nós chamamos da interface, a interface externa, né? Ou seja, a interface de uso do usuário, né? A parte em que o usuário ele vai ter a conexão. Agora, o importante é que você entenda que a gente tem toda uma estrutura por trás desse software, né? Por trás desse aplicativo, que isso sim é a inteligência que você como startup vai programar. Então entenda que o site ou o aplicativo que é oferecido pelas lojas de celulares, né? Isso é apenas a casca, né? Isso é apenas é como se fosse a sacola, ok? A compra está lá dentro, o conteúdo está lá dentro, e é esse o conteúdo que você deve se direcionar. E daqui a pouquinho nós vamos falar como é que você vai trabalhar especificamente com essa questão, certo? Agora, imagina o seguinte, imagina que você consegue solucionar, né, um conjunto muito grande de situações que a empresa enxerga valor, e ao enxergar valor, ela contrata a sua funcionalidade, né, principalmente, ela contrata os serviços da sua startup, justamente porque a sua startup resolve um problema do mercado. Então aqui a gente tem que falar sobre duas coisas importantes. A primeira, que é o conceito de valor, e a outra que é o aspecto de como é que você vai tecnicamente direcionar esses pontos. E aí a gente tem que direcionar isso, que essa é a parte mais complexa da situação, mas ainda assim não é nenhum impedimento e é importante que a gente entenda como é que funciona, certo? Agora, tem algumas vantagens, né, de ser o SaaS, né? Primeiro, logo de cara, os benefícios, né? O custo para a utilização é muito mais baixo, né? E até para você como empreendedor, muitas vezes é mais barato você montar, né, você estruturar uma startup dentro do modelo do SaaS, porque o custo que você vai ter é o custo da plataforma. Então, há essa questão. Muitas vezes você não precisa necessariamente desenvolver o software. Existem algumas plataformas que podem ser feitas, né? E principalmente a grande questão é que para o seu cliente também é interessante, porque às vezes o cliente ele precisa comprar um software, você pode oferecer o serviço, e aí você pode cobrar por esse serviço. Quando a gente fala cobrar por esse serviço, né, lógico, sempre vai ter a cobrança, né, pela utilização, ao qual dentro de um software, né, dentro de um SaaS, você pode ter a cobrança que a gente chama de cobrança recorrente, que é aquela cobrança que acontece continuamente. Você também pode prestar o serviço eventual ou esporádico, né? Então, acontece de você sempre calcular essa questão, mas eu já te digo, já te adianto, que é sempre muito mais barato você oferecer para o seu cliente, né, uma funcionalidade que seja inclusive de fácil uso, que seja amigável junto ao cliente, lembrando que nem todo mundo conhece de tecnologia, então essas questões todas você deve pensar, deve levar em consideração. Então, para que a gente consiga visualizar o SaaS, né, a startup sendo modelo de SaaS, você vai oferecer para o cliente o quê? Você vai oferecer uma página da internet, vai oferecer um sistema, vai oferecer um aplicativo. É essa a questão que você vai oferecer. Essa é a casca de fora que o cliente vai ter acesso. Quanto mais amigável for essa conversa, quanto mais fácil for o uso,
melhor para você, melhor para o mercado. E aí o que nos interessa é por trás disso, qual vai ser a inteligência que você vai programar junto a esse aplicativo. Eu acabei de falar propositalmente a palavra, você vai programar isso. Provavelmente alguns de vocês falaram assim: professor Lauto, eu não entendo nada de programação, eu não sei nada de computador. Eu falo: calma, tem solução para tudo, vocês vão ficar surpresos que tem uma solução muito bacana que você consegue fazer. E mesmo você que não entende nada de informática, vai conseguir desenvolver uma startup utilizando o SaaS. Pode ficar tranquilo que é possível, lógico, se você entender melhor, você não é obrigado a entender. Aí eu já vou passar para vocês aí essa questão, tá? Então é interessante que a opção do SaaS, ela serve justamente para você conseguir oferecer uma funcionalidade para as startups, para o mercado, através do uso de um software, de uma página, de um aplicativo. E esse aplicativo ele gera um conjunto de serviços que são oferecidos, soluções são oferecidas para o mercado. Alguns exemplos, de novo, né, já falei alguns, mas reproduzindo alguns outros exemplos, né? Digamos que você tenha, por exemplo, uma startup da área médica e você consiga fazer o agendamento de consultas médicas. Olha que interessante, tem um monte de plano de saúde, um monte de clínica que, poxa vida, tem aquele trabalho de fazer na agenda, ou faz lá numa planilhinha, lá no Excel, alguma coisa assim. É bastante complexo isso. Ou seja, você pode oferecer a funcionalidade de agendamento de consultas. A clínica ela vai fazer o agendamento das consultas, os clientes podem fazer o agendamento direto, ou seja, ele entra com login e senha, faz o agendamento, ele consegue alterar a data, cancelar, fazer o agendamento, dadas algumas premissas específicas, ou seja, tudo isso é possível. E por trás dessa questão, né, o consultório, lá, a clínica, lá, o hospital, ele vai recebendo essas informações, e essas informações ficam lá armazenadas, né, através de uma base de dados, e é muito mais fácil gerenciar essa questão, porque está tudo integrado. E eu vou mais além. Agora imagina que você ofereceu o agendamento para fazer as consultas, e você ainda abre uma janelinha, e no momento da consulta, ela consegue fazer uma consulta através de via telemedicina. Você imagina que espetacular isso? Ou seja, você conseguiu oferecer uma funcionalidade completa de agendamento de consultas, gestão de todos esses horários, coincidir os médicos com a agenda dos médicos, com os pacientes. Todo mundo está sabendo onde é que acontece o agendamento de todo mundo, ou seja, a recepção sabe, os médicos sabem, o paciente sabe. Depois você manda um lembrete para o paciente para não se esquecer da consulta, e no momento da consulta ainda abre uma telinha e a consulta acontece numa tela de telemedicina. Ou seja, você pode oferecer esse serviço. Existem vários serviços dessa forma. Meu plano de saúde trabalha com essa funcionalidade de telemedicina, e isso é interessante porque ao oferecer esse tipo de coisa, você consegue vender esses serviços para clínicas, consultórios médicos, consultórios odontológicos, planos de saúde, e você pode cobrar por uma receita recorrente, por número de pacientes, por número de agendamentos, por horas de uso, por um valor fixo mensal, pela capacidade de uso. Ou seja, tem formas diferentes de você cobrar. Olha que bacana isso, né? Você está vendo? Você já começa a pensar nas soluções que você consegue encontrar. Olha, pensa no seguinte, pensa num restaurante ou numa confeitaria, que ela pode fazer uma função, ela precisa ter agendamento de mesas, ou se trabalha com delivery, fazer o agendamento dos pedidos, vincular esses pedidos junto a um portal de vendas, aquela coisa toda. Imagina que você pode ter um software específico que faz todo esse serviço. Olha que interessante, né? Então é isso que vale a pena, né, a gente pensar. Agora, só tome cuidado que software é uma coisa e SaaS é outra, tá? Software é só o programa, né? SaaS não é só o software, é o software já prestando serviço, ao qual inclui inclusive a funcionalidade, o vínculo junto ao cliente, a intermediação, a integração entre a empresa, o cliente e outros agentes envolvidos. Então é importante que a gente entenda que a gente não está falando só de uma programação de software, até porque mesmo você, reforço, que não conhece
informática, essas coisas todas, você ainda assim pode ter uma startup baseada em SaaS, ok? Aí, já que nós estamos falando sobre isso, né? Então fica aquela questão, puxa vida, realmente eu não conheço, como é que eu faço? Existem plataformas que você consegue fazer não o código principal, o hard code, né? Aquele código fonte profundo. Tem plataformas chamadas de código fácil, ou seja, que você consegue fazer a programação através da plataforma, que a gente chama de low code, ou seja, você consegue fazer a sua funcionalidade através de uma plataforma. Existem diversas opções que basta você entender um pouquinho de design e você já consegue fazer isso. E ainda que você não conheça nada de informática, você tem algumas opções. Você pode contratar alguém para fazer isso. Você não é um desenvolvedor, você não é um programador, você não é um dev, né? Então você pode contratar alguém para fazer isso. Ele vai programar a página, vai configurar o aplicativo e você ensina para ele qual vai ser a inteligência desse software, a inteligência dessa funcionalidade, os serviços que serão prestados. Isso é do seu negócio, você que decide. Ou então você pode utilizar de plataformas que já estão aí para codificação simples, né? Low code, que você consegue configurar a sua funcionalidade, né? Na pior das hipóteses, você pode ter um colaborador que possa fazer isso, né? Que não é de pior das hipóteses, não tem nada demais. Tem até a possibilidade de você fazer a sociedade com o responsável da área técnica, ao qual ele cuida da área técnica e você cuida do negócio. Ele faz a programação da plataforma e cuida da parte tecnológica da sua startup e você cuida dos negócios, né? Ou até a prestação de serviços, ao qual você contrata um desenvolvedor, você contrata uma empresa, você contrata uma plataforma. Então, tem várias opções. Você pode utilizar de plataformas locadas que você, entendendo um pouquinho de design ou com uma familiaridade, você consegue configurar a operação. Se você não entende nada disso, você pode contratar alguém para fazer isso, você pode contratar como funcionário ou contratar um prestador de serviços ou uma empresa. Ou então, você ainda pode ter um sócio que ele cuide da parte técnica, da parte tecnológica. Então, você vê que interessante, né? Tem solução para tudo. Você vai conseguir fazer essa questão, né? Quanto é que você gasta para fazer isso? Se você desenvolver o software mesmo, pode ser um pouco caro, né? Pode sair aí 30 mil, 50 mil, 70 mil reais para fazer a plataforma. Se você utilizar a plataforma já de low code, né, que são essas plataformas que você faz a configuração, às vezes você paga só uma fração do valor de locação do uso, por exemplo, de utilização do aplicativo, 100 reais, 200 reais, 300 reais por mês, 500 reais por mês, sei lá, né? Ou então, se você contratar uma pessoa, você vai pagar pelo uso, né, dela, pelo serviço, pela quantidade de horas aí, 100 reais, 200 reais, 500 reais a hora. Então, é interessante que vai ter opções para todas as possibilidades, para todos os gostos, né, para todos os bolsos. Mas você vai conseguir fazer a sua operação. É isso que é importante você entender. Agora, como é que a gente faz a sequência de atividades para você desenvolver o seu SaaS, né? O que você precisa fazer dentro dessa sequência? A primeira coisa, você precisa identificar um problema que precisa ser resolvido. Essa é a primeira coisa que precisa ser feita. Ou seja, qual é o problema? Qual que é a funcionalidade desse SaaS? O que é que você vai realmente resolver? Essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. Uma vez que você identifica isso, né? Por exemplo, eu gosto de conversar com consultórios odontológicos. Eu tenho um parente, um tio meu que tem um consultório odontológico e ele sempre tem problema com agendamento. As pessoas, é difícil agendar, ele precisa ter a secretária, não dá certo, as pessoas falham em si. Ou seja, você pode oferecer uma solução que faça o agendamento do consultório odontológico. Ele faz o agendamento, faz a lembrança, a pessoa, inclusive a secretária nem precisa mais fazer o agendamento, o cliente lá, o paciente, ele pode fazer o agendamento direto de casa, ele tem lá, se precisar cancelar, né, no intervalo menor do que 24 horas, tem que mandar um e-mail, uma mensagem pelo próprio aplicativo. Se for
antes de maior que 24 horas, ele pode fazer o próprio reagendamento pelo aplicativo, ou seja, é muito mais fácil, muito mais dinâmico. Então você precisa identificar o problema a ser resolvido. Isso é você, essa é a sua inteligência que vai direcionar, né, a sua experiência, aquilo que você quer trabalhar, é esse o direcionamento. E aí precisa, não tem milagre, você tem que ir para o mercado, identificar funcionalidades, identificar opções, identificar soluções que são feitas pelo mercado, e para isso você vai ter que fazer uma pesquisa de mercado simples, né, para colocar a sua ideia à prova. E essa ideia à prova, ela significa você entender, conversar com as pessoas. Vai conversar com seu tio, que é o médico, lá, o dentista, né? Entende? Pergunta para ele o que está acontecendo, quais são as necessidades, o que ele precisa, o que é que dói para ele, né? Na questão das dores, né? Quais são as dores que ele sente nessa questão do agendamento. Então você vai entender isso e pesquisar tendências de mercado, né? Identificar oportunidades, faz um filtro das oportunidades, é importante para você não sair atirando para todo mundo. Feito isso, define quem que é o público-alvo. Eu vou vender para quem isso? Quem é que é o principal comprador dessa questão aqui, né? Então, o que a gente tem que entender é com quem que eu vou negociar, para quem que eu vou direcionar. Então, vou direcionar para a clínica, vou direcionar para o paciente, vou direcionar para o hospital, vou direcionar para o escritório, vou direcionar para as grandes empresas. Para quem que você vai direcionar isso? Feito isso, você vai estudar como é que faz negócios com esse tipo de público-alvo, qual que é o padrão de mercado, como é que as pessoas, quanto que elas estão dispostas a pagar, quanto vai custar para você fazer a manutenção. Nisso, lógico, já vai pensando nas possibilidades de fornecimento, né, do próprio desenvolvimento, que agora entra na próxima parte, que é o plano de negócio. Você vai fazer seu plano de negócio, né, da empresa, não é só isso serve para qualquer empresa, não é só uma startup, tá? Então, você vai fazer o plano de negócio, já você vai pensar, é um SaaS, é um modelo SaaS, legal, beleza, mas o plano de negócio qual que é? Eu preciso fazer o quê? Eu tenho que ter uma plataforma, eu preciso ter um recurso tal, qual vai ser minha proposta de valor? O que eu vou oferecer de diferente que os outros não oferecem? Como é que eu vou vender para essas pessoas? Qual vai ser o meu canal de distribuição? Como é que as pessoas vão ter acesso ao meu aplicativo, à minha funcionalidade? Como é que elas vão ter acesso a isso? Ou seja, um plano de negócio de fato. Feito isso, agora a gente tem que se concentrar na parte técnica. E a parte técnica envolve o conceito lá, que nós já conversamos várias vezes nesse canal, né, que é o MVP, o mínimo produto viável. Qual que é o mínimo produto viável para você oferecer junto a esse mercado? Ou seja, que tipo de coisa que você precisa fazer para oferecer como solução para o mercado. Então, mínimo produto viável. Faz de conta, falamos do exemplo aí da clínica odontológica, digamos que o mínimo que precisa os clientes precisam fazer o agendamento, eu preciso enviar uma mensagem para os clientes um dia antes do agendamento. Esse já é o mínimo que o mercado aceita aí como valioso. Isso define valor, isso entrega valor para o cliente que você quer conversar. Se a resposta for sim, ótimo, você limita no primeiro momento, não estou dizendo para o resto da vida, mas você limita no primeiro momento, desenvolver esse mínimo produto viável para essa funcionalidade, porque aí você coloca rápido no mercado, que é a ideia da startup, permite escalabilidade, permite velocidade, permite cultura de startup, ou seja, você, se for para errar, você erra rápido, se for para testar, você testa rápido. Feito isso, define, estudou o mercado, conversou, define o preço. Quanto é que o mercado está disposto a pagar? Quanto o mercado está disposto a gastar nessa solução? Se você descobrir que o mercado não está disposto a gastar com essa solução, você tem que trocar a solução, porque você vai ficar o quê? Tentando vender algo que as pessoas não querem, tentando vender algo que as pessoas não pagam. Então você precisa define o modelo de precificação, que pode ser, por exemplo, um pagamento recorrente, pode ser um pagamento eventual, pode ser por um módulo, pode ser um setup, depois uma mensalidade, ou seja, você vai definir qual que é o tipo de pagamento que você vai fazer, ok? De monetização, como é que você vai ganhar dinheiro com isso, certo?
Define como é que você vai cobrar essa questão, se vai ser recorrente, vai ser via cartão de crédito, via boleto, essas coisas todas, né? E aí depois você vai fazer o acompanhamento de diversas métricas, que a gente inclusive vai ter uma aula específica para isso, certo? Para poder direcionar. Agora, disso tudo que eu quero reforçar para vocês a gente não pode simplesmente bloquear a nossa ideia porque eu não entendo de tecnologia. Esse é um dos grandes erros que acontecem no mercado, principalmente você empreendedor que está me escutando, está com muita vontade de desenvolver uma solução, mas tem medo porque não conhece tecnologia. A gente vai falar, vai ter conteúdo específico de como trabalhar com essa questão, mas eu já adianto, existem funcionalidades, existem SaaS que oferecem justamente essa questão. Você pode entrar em plataformas low code, plataformas que te oferecem condições de você fazer o design da sua solução, e com esse design da solução você consegue colocar para funcionar a sua opção, né, a sua startup. Você tem contratação de estagiários, contratação de prestadores de serviço autônomos, até a contratação de... Por exemplo, se você for na universidade e você conversar com o pessoal da área técnica, você já imaginou que os alunos eles estão ávidos para ter portfólio, então eles podem estar muito interessados em desenvolver a sua plataforma, né? Ainda que isso esbarre um pouquinho na questão do nível de complexidade, né? Principalmente do suporte técnico, enfim, mas você pode desenvolver uma plataforma inicial, ou seja, e com o tempo... Aí sim, com o tempo você dá maior robustez à sua plataforma. Nesse momento, o que você precisa? Do mínimo produto viável. Então, se você quer fazer uma plataforma para se comunicar com... você é uma pet house, né? Então, você você quer vender para pet house, né? Para lojas de pet, essas coisas todas, que dá banho e tosa, por exemplo, você quer fazer o agendamento disso, e porque isso dá valor, é interessante, você quer vender essa funcionalidade para as lojas, né, as lojas de pets, banho e tosa, ou seja, essa questão, ótimo, você faz um mínimo produto viável, precisa oferecer, precisa encontrar esses clientes, oferecer e dar essa funcionalidade básica, e com o tempo você vai ampliando mais, cada vez mais, as funcionalidades são oferecidas, porque é isso que acontece na startup. Você pega a velocidade, você vai constantemente desenvolvendo a sua opção aí de negócio. Eu sou o professor Lauton Benatti, ajudo você a desenvolver a sua startup partindo do zero e conseguir sua primeira venda até 60 dias com o método Startup 60. Eu quero desejar sempre muito sucesso para você, acompanhe o nosso conteúdo, mande sua mensagem, ela pode se tornar temática para o próximo encontro nosso, vai ser um prazer responder. Eu desejo sempre o máximo de sucesso possível para vocês, até o próximo encontro, valeu, tchau.